Saudações roqueiros, metaleiros, colecionadores, geeks e nerds, sejam todos bem-vindos. Eu sou o Eduardo e esse é mais um vídeo do canal do Ebardo. E hoje então nós estamos mostrando aqui o nosso unboxing do Eric de Mini Boné com o nosso terceiro item aqui do nosso campeão eterno. Já mostramos o primeiro quadrinho francês lançado na década de 70 e mostramos o segundo tomo ali de todos os contos do Eric de Mini Boné lançado pela Pipoca em Nanquim. Né, aquele grande livro com 4 das aventuras totais do Guerreiro, esperando a terceira edição. Né? Agora, em contrapartida, mostramos o mais antigo, né, dos quadrinhos do Eric de Mini Boné, e eu quero mostrar para vocês agora o mais moderno e mais recente quadrinho do Eric. Vamos continuar então vendo aqui nossos itens recebidos do Eric de Mini Boné. Bom, já tem alguns anos que a Mitos trouxe para o Brasil este quadrinho aqui, Eric, o Trono de Rubi. Ele é um lançamento da Glénat, que é uma editora de quadrinhos francesa, muito competente, muito boa. Esse lançamento é de 2016, se não me engano é de 2016, e no Brasil saiu em 2017. O que é interessante sobre este quadrinho aqui? Eu vou dar uma recapitulada antes de falar do mais atual. Ele foi feito com uma visão um pouco diferente das visões que a gente tem dos quadrinhos mais clássicos. Intermediário ao quadrinho do Drew Lee e do Cal Thorne, a gente teve também as versões do Roy Thomas. Ele pegou então as histórias, né, originais que o Michael Moorcock escreveu, e na Titan Comics então ele reescreveu as versões em quadrinhos, né, tanto que algumas foram também desenhadas pelo Craig Russell, que é um artista bem renomado nesse tipo de quadrinho mais extenso, mais filosófico e fantasioso. Também o artista do Anel de Nibelungo. E esses quadrinhos têm sido, atualmente, uma referência do Eric. Não é ruim, eu acho bem interessante, eu acho que ele evolui bastante aquela visão que o Drew Lee e o Cal Thorne desenvolveram, né? Principalmente o Cal Thorne com aquela visão da armadura negra com um elmo com as asinhas de dragão. Ele evoluiu bastante dentro do seu traço, né? O Russell. Mas, recentemente, então, no meio ali em 2016, Glénat, então, deu sinal verde para que o Julian Blondell, junto com o Jean-Luc Cano, criassem a versão que é considerada como a versão definitiva do Eric de Mini Boné. E por que eu estou dizendo isso? Porque não sou eu falando isso, mas o próprio Michael Moorcock, depois de ler esse quadrinho aqui, admitiu que essa aqui é a versão definitiva do seu herói e que ele nunca conseguiu passar nos textos o que esses caras conseguiram entender, traduzir em arte aqui sobre o que ele buscava ao criar a decadência de Mini Boné. Ou seja, os caras eles foram um passo à frente, né? Eles não ficaram tão presos às referências da fantasia medieval, mas eles ressignificaram todo aquele material escrito do Michael Moorcock. E é muito interessante porque, sim, é claro que nós vamos ter aqui os elementos da fantasia medieval, a capa e espada, né, que é o core do Eric, mas a gente vai ter referências muito legais, diferentes de tudo que a gente já viu, tanto graficamente, quanto do texto e do desenvolvimento pessoal dos personagens. Então, dito isso, esse aqui foi o primeiro quadrinho, né? Aqui tem 2 edições que saiu lá fora, completando o Trono de Rubi, que conta o início, né, da história do Eric. Vale dizer, também está saindo na ordem dos contos. Então aqui o Trono de Rubi nós vamos ter exatamente o início ali da história, das histórias que a gente também tem nos livros. O Eric enfrentando, né, os povos bárbaros, ou seja, os povos jovens, depois indo se vingar, o Ircon sequestrando a Silmaril, ele tendo que ir atrás. Mas isso aqui é uma adaptação moderna. Vai ter uma adaptação bem forte para quem conhece os contos, né? Quem já leu os livros do Eric, e algumas modificações, que pode ser para ruim, pode ser para bom, depende muito do leitor. Mas eu imagino que eles estão trazendo aqui um pouco da visão que o próprio Peter Jackson ele acabou trazendo para Senhor dos Anéis, em que ele simplificou o livro, fazendo algo mais dinâmico, mais rápido para os filmes. Tirou muita coisa que importava ou que é importante, né, para a história, mas que num filme não funcionaria. E aqui no quadrinho eu entendo que eles tentaram ir para essa linha também. Simplificaram coisas, adaptaram personagens, mexeram em alguns arcos, tiraram aqui algumas quests. Eu acho que a leitura ficou muito dinâmica, muito bacana, mas eu, como leitor dos contos, senti falta também de algumas referências, de algumas histórias que o Eric viveu. Então, por cima aqui, já que não é esse o nosso objeto de estudo, mas por cima eu quero mostrar para vocês
o quão épico é essas artes aqui, né? Sem falar que a Gannett fez esse material aqui muito bonito, tamanho e gramatura boa, impressão colorida, e o próprio artista, Didier Poli, vale dizer isso, né? Eu falei os roteiristas, o Jean-Luc Cano e o Julien Blonde. O artista é o Didier Poli, ele trouxe aqui uma mão muito boa para desenvolvimento estético. Algumas referências a gente nota o J.R. Didion, né? O cara, aquele artista lá que trabalha com surrealismo científico, de terror, horror, mas também algumas referências muito claras do Hellraiser, tanto nas vestimentas, naquele estilo mais sadomasoquista. E eu acho que isso trouxe muito forte também um pouco dessa cultura que o Michael Moorcock ele não conseguiu expressar. Aqui faz sentido, né? Eles são um povo que se acham foda demais, que vive da vida dos humanos e que chegou numa decadência moral, social muito forte. Então eles vivem muito do prazer e pouco das suas obrigações. A gente tem, né, alguns vislumbres artísticos muito fortes disso. E é um quadrinho muito bonito, muito bem feito. Aqui a história do Eric nascendo, sendo amaldiçoado já nesse primeiro momento de vida. A própria questão das torturas também virou algo mais místico e surreal. Olha a beleza disso aqui. Cara, não à toa o Michael Moorcock se apaixonou pelas referências que foram criadas aqui. E eu gosto bastante. Gosto também da parte mais tradicional e clássica da fantasia, né, da capa espada. Gostaria de ver alguma coisa mais meio termo também, mas sem descartar esta versão. Então aqui temos, né, uma criatura do caos. Eu sou suspeito para falar, eu gosto bastante dessa solução gráfica aqui e estética desse quadrinho. Esse, então, como eu falei, é o primeiro, foi lançado em 2016 lá fora, 2017 aqui no Brasil, e depois ele foi complementado com o Lobo Branco. Segundo item também traz duas edições gringas, né? Aqui no Brasil elas saíram juntas. Então a gente tem a edição 1 e a edição 2. Trono de Rubi e o Lobo Branco, as duas lançadas pela Mythos Gold Edition, só que lá fora lançadas pela Glénat. Vale dizer que essas duas aqui também saíram numa versão, as duas juntas, num livrão grande, só com a cara, né? O rosto do Eric na capa. Acho que essas duas versões separadas já devem ter esgotado. Eles fizeram uma em que traz as duas histórias juntas. Olha essas artes aqui, ó, foda. Stormbringer. Eu achei muito bonito também a versão como desenharam a Stormbringer aqui. Outro ponto que eu quero destacar é que o DJ, ele desenhou só a primeira aventura. Então, nesse segundo quadrinho aqui, os artistas são o Julien Tello e o Robin Hatch. Mais o Julien, né, guiando então, mas ainda assim o cara respeita e tem um estilo muito aproximado do Didier. Se tu não parar para reparar e tiver uma leitura mais fluida, pegar uma para ler atrás da outra, é difícil notar muitas diferenças. É claro, né, que as características de desenhar de cada um deles tem suas especificidades, mas ainda assim são dois traços muito parecidos, até pelo material que já foi feito, né, e tem que ser indiretamente respeitado. Então aqui nós vamos ter a história do Eric vivendo já, né, nos Reinos Jovens, depois que ele sai de Menibonné, e ele vai terminar esse quadrinho aqui com a história The Dreaming City, que também já saiu aqui no Brasil pela Editora Globo, com os traços do P. Craig Russell, que é quando ele volta para Menibonné para dar fim no reino, né? E como eu falei, aqui quem lê os livros, principalmente nessa segunda edição, vai sentir muita diferença da narrativa, porque aqui muita coisa foi adaptada de uma maneira mais solta, né? E eu vejo que eles misturaram personagens, mudaram a história de alguns personagens. Esse quadrinho aqui já me deixou um pouco mais perdido quando eu comparo assim a minha lembrança do que eu tinha dos livros. Mas ainda é um livro muito bacana, muito bonito também. Os dois artistas são muito bons. Olha só, os portos de Menibonné. Inhir, no caso, né? A cidade que não dorme ou que sempre sonha. Nem lembro qual é a frase que eles dizem. Ó, Eric e Irkun se enfrentando. Mornblade e Stormbringer, as lâminas gêmeas se batendo. Não quero mostrar o final, nem fazer spoiler aqui,
vamos ver aqui a última página. E eu também não comentei, mas tanto no Trono de Rubi quanto no Lobo Branco, após o final da história também tem bastante material. E material bonito, né? Desde estudos de personagens, olha só, bastante material. E eu gosto desse tipo de material. Olha os estudos aqui para Imperatriz. E muito texto também, né? Do ponto de vista que Eric, entre amor e manipulação. Então aqui o ponto de vista da evolução e das influências que a Stormbringer tinha. Então eles trazem outras referências de quadrinhos, filmes e demais histórias. A influência da Kalevala, Silmarillion, a Espada Quebrada. Cara, tem muita coisa, tem até inspiração bíblica. Mas é um material muito bacana mesmo. Para quem tá curtindo aí Eric, ou quem quer conhecer, eu recomendo bastante esses dois quadrinhos. E agora vamos então para o terceiro, que é o que eu estou recebendo. O Lobo Branco também veio aqui um marca-páginas da espadinha, né? Aqui um recorte da capa e aqui uma versão mais estilizada da espada Stormbringer, a espada rúnica amaldiçoada. E aqui então o nosso item recebido, né? O terceiro quadrinho aqui encadernado, Eric o Necromante, também lançado pela Glenar e também com mudança de artistas. Então segue o Julien Blondel e o Jack Lucano, os roteiristas, e agora teremos Valentin Sequer nas artes. Esse livro aqui eu ainda não folhei, eu vi que tinha saído na gringa, né? Porque eu vi Necromante em inglês, mas eu ainda não folhei, não tive nenhum vislumbre ainda das páginas internas, mas quando eu recebi e botei eles juntos aqui para mostrar para vocês, eu já vi algumas coisas que me incomodaram rapidamente, como a altura dele não é a mesma, e ele é o mais fino dos três, mas isso não me incomoda. Acho que o mais me incomoda é de fato o tamanho, que ele passa tanto de altura quanto de largura. Olha só aqui, ó. Deixa eu botar retinho para vocês verem como tem o que é 2 centímetros aqui de diferença. Olha só. E isso é xarope. Porra, respeita o formato. Isso aqui já vai ficar meio irregular na prateleira. Mas, dito isso, deixa eu botar para cá os quadrinhos. Vamos dar uma olhada então nessa edição. Começando lendo atrás aqui. Eu não desisti do amor, tiraram-no de mim. Eu o conheci uma vez e nunca mais o conhecerei. O amor é um fardo que não posso impor a ninguém sem que se pague o preço. Sou apenas um navio vazio nos mares do destino. E não deixo atrás de mim senão um rastro de almas gritando e de sangue. Agora só busco a paz. Gostaria de acreditar que existe em algum lugar deste mundo um lugar onde finalmente seja possível baixar as armas. Um lugar onde eu consiga esquecer e me esforçar para ser tão humano quanto possível. Eric, volume 3, o Necromante, 132 páginas. Só para atualizar, 132 páginas, aqui nesse aqui são 124. Então eu acho que a história são 124 páginas e deve ter mais de 30 páginas aqui de extras. E no segundo são 140 páginas, tá? Por quê? Porque aqui ele diz que tem mais páginas que no outro, mas o outro obviamente é mais largo. Mythos Books e Glenar. Novamente aqui a capa, muito bonita, eu gosto muito dessa combinação de cores também. E temos aqui a lombada. Vamos abrir então e dar aquela folhada. Cara, uma coisa que me atrapalhou um pouco na cronologia, já que aqui foi citado os Mares do Destino, né? Navegantes dos Mares do Destino. Eu acho que essa é a história mais famosa do Eric, ela saiu aqui no Brasil nos anos 90, numa minissérie de 4 edições, formatinho americano. E é aquela história em que junta várias versões do Eric. Não quero falar mais para não atrapalhar, não fazer spoilers, né? Mas junta então 4 personagens que são o mesmo ao mesmo tempo que não são. E na ordem cronológica, essa eu acho que é a terceira história, o terceiro conto do Eric, né? Uma das primeiras aventuras dele fora de Meniboné. E até então, nas 2 primeiras edições, a gente não tem essa história. Eu não sei se eles decidiram tirar ela e fazer uma quest ou um spin-off, ou se eles vão botar mais pro futuro na ordem que eles criaram pro personagem. Olha só que bonito aqui, ó, a espada com sua energia maléfica.
temos aqui então, as outras guardas eram preta. Agora nós temos o mapa. Depois eu vou bater com o mapa que o Pipoca Nanquim mandou no livro do Eric. Vamos ver se esses mapas são iguais. Nós temos Oceano Oriental, Lormir, On, Yu. Yu é citado também, Mar do Dragão. Olha só, Julien Blondel, Jean-Luc Cano, Desenhos e Cores, Valentin Secker. Então, aqui uma página, Eric e eu. Então também tem os prólogos aqui, escrito por convidados, no caso Pierre Pevel, escrito em fevereiro de 2024. Então é mais recente, né? Esse quadrinho aqui deve ser de 2023, 2024. Michael Moorcock também falando aqui. Ó, em questão de arte, eu acho que vai seguir bem semelhante ao que a gente tem nos outros dois. Ah, interessante, olha que bonito. Ele traz um quê um pouco mais realista, né? Menos acadêmico, como a gente tinha nas outras edições. Ilha dos Dragões, Charila. Olha, vou dizer que eu acho que esse traço aqui dessa terceira edição é a que eu mais gostei. Não sei o quanto eles vão abordar também o reino decadente de Inhir, mas tô achando muito bonita a arte desse Valentim aqui. E eu acho que ele também é o pintor, né? Ele desenhou e pintou as páginas. Acho que mais pelo estilo também. Me parece um pouco mais o realista, menos fantasioso. Não sei explicar. Mas em contrapartida aqui, a proporção do Eric com a espada, eu gosto mais das outras, em que a espada é maior, né? Ela parece algo mais imponente. Aqui eles reduziram drasticamente a espada na mão dele. Antes parecia que ela meio que voava e dançava conforme ele direcionava, né? Aqui parece só mais uma espada. Olha, eu não li essa história Necromante, mas já tô curioso. Até não sei se eu não vou tentar ler no livro antes de ler o quadrinho, para depois fazer uma comparação mais de memória, né? Ó, aqui ele vai lutar contra um monstrão aqui. Um design até aqui meio Slane. Simon Bisley. Eu sou seu servo, faz de mim campeão. Ariok, não. Ah, tá. Falando aqui com o Deus do Caos. É, esse cara aqui deve ser um necromante, pelo visto, né? Um mago com pinturas. Aqui então começa a parte 2. Mantém o mesmo padrão, né? Da faixa preta aqui com uma arte com uma opacidade escura. Um prefácio escrito por David Goyer, escrito em 2025. Então, de repente, o lançamento desse quadrinho aqui foi do ano passado. Eu acho que é do ano passado, sim. Eles deviam estar fechando produção e o lançamento foi em 2025. Ó, a espada aqui, Starbringer, Devoradora de Almas. Ó, mais um cenário bacanudo aqui, castelo. Ó, não manda mais plástico, agora manda uma Couché 90. Não sei se eles vão chamar de orc aqui as criaturas, mas vai ter batalha com umas criaturas humanoides. Serás minha oferenda. Olha, muito bonito mesmo. A arte aqui do Valentim. Mas de fato, o que eu estou vendo aqui acontecendo, eu não lembro de ter lido. O Senhor das Espadas, Ariok. Opa, e termina com Queremos Mais. E aqui encerra então com artes. Olha só que legal. Várias versões do personagem. Tá bonito esse aqui também. Esse aqui já tá com uma cara mais Cartoon Network. Interessante, sim. Estilogravura. Ah, bacana aqui, ó. Parece o Lord of the Night. Olha só, mais uma versão bem diferente, bem bonita aqui do personagem, com o Deus do Caos. E aqui outra versão também. Bem psicodélico isso aqui, umas cores meio cyberpunk. Olha só esse aqui, meio Conan. Conan até demais pro meu gosto. O Eric é a contraparte do Conan. Olha que bonita essa arte aqui, ó. A espada aqui se aproximando dele, né? Porque tem isso, né?
demônio da espada, o sangue das vidas que ele roubou, drenou, e aqui mais uma ilustração mais simples, mas mesmo assim muito bonita. Eu gosto desse tipo de ilustração, parece mais vetorial, se não é um vetor mesmo, né? Ah, que legal esse aqui, ó. Com traços mais femininos, né? E aqui a ficha, esse livrinho aqui é de 2025, pelo menos a versão São Paulo Mitos. Então, a original deve ser de 2025 ou 2024 no máximo. Tá aqui então a terceira edição de Eric, o Necromante, quadrinho que está saindo pela Mitos, a Glenar lá na Europa, e aqui no Brasil a Mitos fazendo esse trabalho muito bem feito. E eu felizão aqui, tendo a minha terceira edição deste quadrinho, que está impressionando bastante no mundo todo e principalmente impressionando o criador aqui do personagem. Então, Trono de Rubi, o Lobo Branco e Necromante. O Necromante aqui, né? Um pouquinho mais alto, mas vai para a prateleira assim mesmo, né? Olha só, que tristeza. É isso aí então, pessoal. Esse foi mais um Recebidos aqui, mais um unboxing de quadrinhos no canal do Eibardo. Passamos por 3 itens que eu recebi recentemente do Eric de Boné e fizemos os 3 aqui nesse mês, homenageando esse personagem que eu curto pra caramba, cada vez mais está ganhando gosto popular, ganhando muitas edições aqui no Brasil e ficando, eu espero que mais famoso, e quem sabe eles trazem quadrinhos mais recentes do personagem que tem saído em outros países. Quero convidar vocês a conhecer o Instagram do Eibardo, onde eu posto itens da minha coleção que eu estou ouvindo. Convidar vocês a escutar as playlists do Spotify com artistas e bandas que são citados nos vídeos. Os vídeos de música, né, onde eu acabo trazendo CDs, mostrando meus recebidos de CDs ou fazendo listas e tags. E convidar vocês que gostaram desse vídeo a assistir outros vídeos aqui no canal, de outros unboxings de quadrinhos e livros, unboxings de CDs, ou outros assuntos, desde crítica a capas, refazendo capas e muitas outras vertentes aí da cultura pop. Se vocês gostaram e gostam de Eric, também posso fazer em algum momento um vídeo mostrando os materiais, quadrinhos, livros, CDs que eu tenho relacionados ao personagem. E, no mais, eu agradeço o tempo e atenção que vocês disponibilizaram para estar aqui vendo comigo mais um item, e desde já um forte abraço do Eibardo. Art collects what time can't bring.